Olá! E aí? Estávamos tentando chamar para conversar com a OAB Jovem de Rio das Ostras. Pois é, o pessoal não conseguiu entrar, então vamos entrar por aqui. Deixa eu achar aqui esse pessoal. Vamos conversar sobre planejamento de carreira. Cadê vocês? Olá! Olá, Olá! boa tarde. Por aqui deu certo! Agora foi. Mas toca o barco aí, você que me chamou para live. Com certeza. Boa tarde. É uma honra, primeiramente, poder ser mediadora de uma live, ainda mais com você, com um tema, que é um tema que eu tenho muita afinidade. E quando a gente até decidiu quais seriam os temas, e não foi nem eu que escolhi ser mediadora, me escolheram para ser. Estava comentando, gente, se tivesse combinado, não teria dado tão certo. Ai, que ótimo! Pessoal, para vocês entenderem, o pessoal lá da UAB tentou abrir a live por lá, mas a gente não conseguiu, né? E aí nós invertemos e abrimos a live aqui pelo meu Insta, e aí estamos começando a conversar sobre planejamento de carreira. Exatamente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver quem tá Acho que eu vou me Boa apresentar um tarde. pouquinho, né? Isso, pode se apresentar. Então, eu sou Fabiane Manhães, sou professora na UF atualmente. Depois que eu me formei, eu advoguei durante um tempo e depois eu fiquei refletindo muito se era isso que verdadeiramente iria me movimentar, me mover para o resto da minha vida. E aí resolvi, porque eu já dava aula de inglês, né, fazer um mestrado. E aí me encontrei quando eu comecei a lecionar em 2005, já tem 15 anos. E aí, É, claro que as surpresas da vida vão te apresentando o que verdadeiramente você se encontra, né? E aí, cada vez mais eu tive que ir deixando os processos, porque não dava conta, porque fui pegando cada vez mais turma. E atualmente fiz o concurso em 2013, em 2012, em 2013 assumi na UF. Estou na UF desde então, lecionando a disciplina de Direito Constitucional e atualmente também Direito Financeiro. que legal, muito legal. Para quem não me conhece, eu sou Maria Clara Calazans, eu sou advogada, atuo em Rio das Ostras, eu sou recém-formada, eu sou uma jovem advogada mesmo, tanto de tempo de carreira quanto de idade. Eu tenho 23 anos, eu me formei na faculdade muito novinha. Eu estou aí há um ano na advocacia. E quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu acho que assim como a grande maioria, né, dos estudantes, eu não entrei querendo ser advogada. Eu entrei para poder estudar para concurso público. Mas aí no meio do caminho é exatamente aquilo, né? É a gente ser surpreendido pela vida. Eu comecei a estagiar em um escritório e aí eu vi que a advocacia não era aquilo que as pessoas falavam. E a gente vê muito o concurso público pela estabilidade que a advocacia não dá para a gente no início de carreira. Isso também a gente vai conversar um pouquinho. Então, é o máximo a gente poder se aprimorar na profissão. Quando eu saí da faculdade, eu fiquei, meu Deus, como que se advoga? O que que eu tenho que fazer? E aí eu vi que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que me atualizar que eu não poderia ficar para trás. E é justamente também sobre isso que a gente vai conversar bastante aqui hoje, né? Com certeza. E é interessante você falar isso, porque, na verdade, a gente, quando recebe, eu atuei como coordenadora de curso muitos e muitos anos, né? Só na UF foram 5 anos como coordenadora de curso, e aí, 5 não, 7 anos. E você fica refletindo e pensando assim, o que que faz o aluno escolher o curso de Direito, né? E aí você vê que são muitos fatores, né? Muitos buscam, sim, concurso público, porque pensam na estabilidade, já entram alguns já pensando, inclusive, em lecionar, mas muitos também, atualmente, têm pensado também em advogar. E aí a gente que planeja um curso, né, que é parte de um núcleo docente estruturante, né, quanto coordenador de curso, a gente sempre fica pensando como atender essas várias demandas. E, no fundo,
é sobre isso também que a gente vai conversar, né? A faculdade nunca vai atender a tudo. E é isso que a gente precisa, quando se forme também dentro da faculdade, saber que a gente tem que buscar sempre, sempre renovação. É verdade. Então, para a gente começar, né, que é exatamente o que a gente se depara no início da faculdade, justamente pelo curso de Direito, ter uma série, um leque, né, com vários segmentos que a gente pode dar andamento, né, que a gente pode seguir no final da faculdade. Como que atualmente você vê essas alternativas de atuação na área do direito? Como que a gente pode, eu não vou nem falar enquanto advogado, mas enquanto estudante, como que a gente pode saber para que, pelo que a gente está pronto para poder atuar, para a gente poder seguir? Eu acho que ninguém nunca se sente totalmente pronto, né? Eu acho que eu acho que só se sente pronto quando você se sente muito estável e, sinceramente, eu acho que essa estabilidade te faz se acomodar. Então, eu sempre costumo pensar que, seja qual for a carreira que você vai escolher, você tem que estar constantemente desafiando, né? Quando você se depara num curso de direito com esse monte de vertentes de possibilidade de atuação, inclusive na própria advocacia, né, várias áreas que vão atender a várias personalidades, eu acho que uma característica marcante que a gente precisa pensar é que, seja a escolha profissional para um concurso público, para a advocacia ou para lecionar, a gente precisa ter prioridades, primeiro de tudo, escolher e saber para onde a gente está caminhando, né? A gente precisa ter produtividade, então estabelecer metas para alcançar e avançar constantemente. E a gente precisa também identificar nosso propósito, assim, o que verdadeiramente a gente deve escolher. E esse caminho não é um caminho tão fácil. Normalmente, dentro da universidade, nem sempre você encontra, e às vezes, depois que você começa a trabalhar, você ainda não se encontrou. Eu acho que a gente só se encontra mesmo atuando, né? E aí, quando eu falo de propósito, eu estou falando muito de significado, né? O que significa para você estar trabalhando em determinada área, né? E aí você pode parar e pensar, assim, eu me identifico sempre, primeiro, com aquela questão, o que constrói esse propósito? Primeiro, uma motivação, né? O que te faz levantar? Te faz levantar, ir para o fórum, advogada, dar com pessoas, né? Fazer petição, né? Negociar, estabelecer mediação, né? Não, olha, o que vai me levantar, na verdade, é estar com uma toga de juiz, né? Decidindo vidas, decidindo justiça, num caso concreto. Eu acho que identificar a sua real motivação, eu acho que é muito importante. Eu acho que outro ponto também importante tem a ver com paixões, sabe? Cada um é de um jeito, com personalidades diferentes, né? E aí, quando você exerce esse autoconhecimento, fica um pouco mais fácil você estabelecer a área que verdadeiramente você vai se encontrar, né? Então, eu gosto muito de meio ambiente. Poxa, você vai ser ótimo advogado na área ambiental, né? Poxa, mas eu adoro defender causas referentes a direitos humanos, ou então referência a mulheres. Você vai ser uma ótima advogada ou advogado na área voltada a direito das mulheres. Então, eu acho que é isso, identificar essas paixões, eu acho que já é um pontapé inicial. E, por fim, eu acho que o propósito tem a ver com o que a gente identifica como sucesso também, né? Porque, para algumas pessoas, sucesso é ter dinheiro, né? É ganhar X ou Y, né? Tem gente que acha que sucesso é além disso. Sucesso tem a ver com motivar pessoas, com trazer algo além de propósito para a vida de determinada pessoa. Né? Tem outras pessoas que acham que o trabalho está ligado, sua identificação de sucesso é apenas por ganhar um mínimo necessário, um padrão de vida X. Bem, eu acho que isso tem a ver com autoconhecimento. Então, eu acho que se a gente reflete primeiro sobre essas coisas, fica mais fácil para a gente se identificar
no exercício da área da advocacia, se verdadeiramente a gente tem que ir para concurso, se verdadeiramente a gente deve lecionar. Porque, no final das contas, né, se a gente só foca em dinheiro, pelo menos eu acredito nisso, vai chegar um dado momento que você vai entrar em crise. Aquela crise existencial de falar assim, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Não é isso que eu me identifico, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Então, o concurso público, né? Quando as pessoas começam a estudar e desistem no meio do caminho. Mas desistem por quê? Porque muitas vezes estão focando na estabilidade, no dinheiro, e sabe que, como essas três palavras que eu disse, né? A produtividade, o propósito, daquilo que ele verdadeiramente vai se identificar quando estiver na carreira, e principalmente essa prioridade que exige o concurso público, eu acho que é algo importantíssimo. E às vezes nem todo mundo consegue levar, né? Então, acho que depende muito das características pessoais. Eu acho que não tem o certo e o errado, né? Eu acho que tem aquilo que é bom para cada um. É verdade, esse é o melhor. Sem contar que, às vezes, a gente vê muitas pessoas frustradas, né, no que elas fazem, sejam na advocacia, sejam no concurso. Eu conheço pessoas que passam em um concurso e ficam pouco tempo, começam a estudar para passar em outro concurso até realmente se encontrarem, né? Em relação à advocacia, a gente vê que está tendo uma exigência muito grande de você saber, de você ter a sua habilidade para atuação. Como que você visualiza essas novas habilidades para o mercado? Sempre pautando, né, que quando a gente sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho, a gente não está pronto. Na maioria das vezes, a gente não está pronto. Não, não está. Na verdade, quando a gente está diante de um currículo de um curso de direito, a gente está limitado com aqueles parâmetros que o MEC determina, né? Seja na universidade pública, seja na universidade particular, né? E diante disso, o MEC, conduzido por uma estrutura, e o direito é muito tradicionalista, né? É muito tradicional, ele estabelece um parâmetro que muitas vezes está em defasagem com o mercado, né? E hoje o mercado, ele quer um profissional multifatorial, ele quer um profissional que atenda várias vertentes, que entenda de negócio, que entenda... Como que vai ser, por exemplo, eu saí da faculdade, quando eu comecei a advogar, eu já tinha passado na OAB, e aí logo habilitei minha carteira, comecei a advogar, advogava na parte trabalhista, empresarial, como fazer precificação, como cobrar do cliente, né? Isso para mim era um parto. Eu não gostava de advogar de cliente, né? Então era isso. Então, assim, esse tipo de habilidade não vai ser ensinado na faculdade. Então, assim, existem hoje, e hoje a internet nos traz isso, né? Tantas possibilidades de aprimoramento profissional, e não só habilidades técnicas, né? Porque tem habilidades técnicas que têm a ver com o conhecimento, na verdade, né? Com os ramos do direito, um conhecimento técnico de oratória, né? Um conhecimento técnico de escrita, conhecimento técnico de mediação, mas eu acho que vai além. Eu acho que quando a gente fala de um bom profissional hoje nas carreiras jurídicas, a gente fala de um profissional inclusive mais humano, mais ético, né? Um profissional que tenha essas habilidades que a gente chama hoje de soft skills, né? Que seja empático, né? Que pense que se ele não tiver flexibilidade, ele não vai conseguir se manter na carreira, que ele seja cooperativo com os colegas, né? Poxa, não dá para querer advogar em todas as áreas, então, poxa, eu vou ter contatos com outras áreas, porque vai chegar no meu escritório determinada demanda que eu não vou me interessar. Mas, poxa, eu já vou direcionar para determinado colega que vai fazer a mesma coisa comigo, né? Então, eu acho que é fundamental estabelecer parcerias e compartilhar informações, né? E essas novas habilidades, eu acho que envolvem também uma mediação muito aguçada, um profissional do direito, eu acho que é primordial que ele entenda é de mediação e conciliação. Ele fazer da advocacia algo de solução de conflitos prévios, né? Não ficar estimulando o conflito. A gente tem que lembrar que o que a gente tem de demanda ajuizada, né? A justiça não dá conta de sentenciar isso tudo. Então, é óbvio que a gente precisa tentar chegar ao meio termo, né? Antes de que a gente pense, às vezes, em ajuizar uma determinada demanda que vai levar anos e anos e anos para
ser solucionada e muitas vezes vai trazer muita frustração para o cliente. É verdade. E quando a gente pensa em habilidades, a gente pensa só na habilidade técnica, né? Que é você você saber mais que o outro, quando na verdade não é isso, né? Antigamente a gente tinha a ideia de que a gente tinha que sair da faculdade e ingressar numa pós-graduação. Eu tinha esse pensamento, eu fui uma dessas. Eu peguei meu diploma, na semana seguinte eu já estava matriculada na pós-graduação. E eu tenho uma colega de profissão, que ela tem anos já, e ela falou, Maria, eu não tenho pós-graduação agora, depois de 20 e poucos anos de advocacia, que eu decidi fazer uma pós. Como que você vê essa necessidade? É realmente sair da faculdade e já ingressar numa pós-graduação? Ou não? Eu acho que primeiro você precisa identificar a área que você vai atuar, né? Se identificar um pouco, e talvez seja interessante ter um pouco de prática para pensar numa especialização. Nós temos vários perfis de especialização, né? Nós temos especialização lato sensu e a stricto sensu. Quando eu falo nessa especialização, eu estou pensando nessa primeira, que é a lato sensu, que é, na verdade, uma qualificação maior em determinada área. Então, se eu vou estar escolhendo advogar na área de família, é interessante que eu faça uma pós-graduação em família, mas veja, não é primordial. Não é fundamental. Mas é claro que o direito, como nós já sabemos, vive em constante mudança, né? Então a gente sabe que os fatos sociais estão aí mudando constantemente, os valores em relação à sociedade vão mudar e vão refletir em outras normas. A gente precisa estar atento de que a capacitação daquilo que a gente estudou na faculdade sempre vai ser necessária. E aí uma pós-graduação lato sensu específica daquele nicho que você trabalha, eu acho que é interessante. Aí depois de 1 ano, 2 anos, né? Eu me identifiquei muito com o que você falou. Eu peguei o certificado e escrevi logo numa primeira pós, porque eu comecei logo a advogar na área trabalhista, e aí vinha muito previdenciário. E eu não tinha nada previdenciário na faculdade. E aí resolvi fazer a minha primeira pós em trabalho e previdenciário. Odiei, né? E olha que eu advoguei bastante nessa área, mas eu vi uma coisa que não tinha um raciocínio jurídico complexo por trás, né? Era muito objetivo e material, né? Então, depois, logo em seguida, acabei essa pós, fiz uma outra pós-lato sensu. De direito público. Aí nessa já me identifiquei um pouco mais. Fui vendo que aquela minha birra com direito constitucional era muito mais por causa do professor do que por causa da matéria. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente pega determinadas birras por causa do professor. Então, assim, eu vejo, eu sou professora de direito constitucional e eu não saí da faculdade sem gostar de direito constitucional, né? Então, é muito louco isso. Então, se não foi minha área, eu fiz, por exemplo, a minha OAB eu fiz empresarial, meu TCC eu fiz em administrativo, então não tem nada a ver, né? E aí eu acho que, assim, para fechar, eu acho que a gente precisa falar do outro lado da especialização, que é stricto sensu, né? Quando a gente fala em mestrado, que é o stricto sensu, e doutorado, aí eu já penso que ele foge um pouco daquilo que efetivamente o profissional atuante da advocacia quer, que é uma atuação para o mercado. No entanto, hoje, seja mestrado, seja doutorado, a gente tem 2 tipos. A gente tem o mestrado, doutorado profissional e o acadêmico. O profissional, ele está ligado mais ao mercado, a estabelecer projetos, execuções e conhecimentos voltados para soluções para o mercado. Então, ele não é apenas para pesquisa acadêmica, né? E ele se diferencia muito na prática do estudo. Ele acaba sendo um pouco mais caro quando ele é de faculdade particular, ele acaba sendo um pouco mais caro, mas eu acho que atende a quem quer estabelecer um pouco mais de especialização numa determinada área e ainda quer estar aí, não necessariamente na área acadêmica. Entendi. Acabou que até antecipou uma pergunta, né? Que era justamente qual seria a diferença entre o mestrado e o doutorado, né? Mas tem mais diferença. Tem mais diferença. Olha só, sabe qual a diferença importante? Quando a gente pensa em fazer um mestrado aí nesse viés acadêmico e viés doutorado acadêmico, a gente está pensando efetivamente em ir para a área acadêmica.
né? A gente está pensando em estabelecer projetos de pesquisa, se dedicar a determinadas áreas, soluções dentro do direito, né? Eu acho que isso que é importante. E assim, qual é a diferença para ingressar no mestrado e ingressar no doutorado? O mestrado te exige uma língua estrangeira, né? Te exige, normalmente, que você faça um pré-projeto de dissertação, e a partir daí, o profissional nem sempre exige, tá? Mas normalmente o acadêmico exige. Você passa por uma prova escrita de textos que são previamente escolhidos pela banca e passa também por um processo de prova de línguas e entrevista, né? No doutorado, se acrescenta mais uma língua, então são 2 línguas, você faz sim um projeto de tese e você apresenta esse projeto de tese, defende esse projeto de tese para uma banca, né? E faz uma prova de línguas envolvendo 2 línguas que não pode ser normalmente o espanhol. Então, é um detalhe que é importante, né? E para fechar, assim, com o fechamento do mestrado, do doutorado, no mestrado, então, a gente conclui com uma dissertação, não precisa ser nada inovador, é só um grande avanço de um TCC, né? Você vai juntar uma grande parte de doutrina a respeito de determinado tema, não necessariamente inovando sobre aquele tema no seu texto. Já o doutorado, não. Você tem que apresentar uma tese, né? Algo que seja inovador, de preferência, seja no percurso da pesquisa, seja na produção do texto final. É isso. Entendi. E tem um pessoal que também, apesar de atuar de advogar, tem muita vontade de dar aula, tem vontade de lecionar. Eu tive alguns professores na faculdade que, na verdade, a grande maioria, que são advogados e lecionam. E eu tive uma professora só durante toda a graduação que ela nunca advogou. E eu fiquei muito assustada. Eu falei, como ela falava? E ela era excelente, uma das melhores professoras que eu tive na graduação. Mas o que também me assustava muito eram os advogados que davam aula. Como que você pode ajudar, pode auxiliar? Qual é a sua opinião? Se dá para conciliar a advocacia com dar aula em faculdade ou em cursinho preparatório, etc. Então, eu acho que dá para conciliar, dá na medida de cada vida, né? É isso. Uhum. Eu acho que na medida daquilo que a gente se propõe, daquilo que a gente quer. A minha retirada, saída da advocacia se deu porque, na verdade, eu passei a me identificar mais com a carreira acadêmica. Ela começou a me tomar muito tempo. E aí não dá para fazer 2 coisas mal. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa, assim... posso começar a pensar também numa área acadêmica? Acho que ótimo. Eu acho que a área acadêmica te proporciona, primeiro, estar se renovando constantemente. Segundo, uma troca infinita com pessoas, né? Então, você pode planejar a melhor aula do mundo, você sempre vai ter diante de vocês pessoas que vão te fazer refletir sobre aquele conteúdo, sobre aquele contexto. Então, para quem gosta disso, é uma cachaça, né? É algo que te fascina. Mas eu acho que conciliar os 2 é sempre possível, né? Eu, na época que estava na faculdade, meus professores eram quem? Os promotores, os juízes, os advogados mais velhos da cidade, não é assim? E eles não se cogitava nessa época, assim, eu estou com, vamos lá, vou entregar a idade, hein? Com 41. Então, eu me formei em 2002. E a carteira é de 2003, após a colação em 2003, em março de 2003. Tô até com ela aqui, ó. Fui achar ela, falei, nossa, tá muito velha. Ó, foto. Falei, meu Deus, cadê minha carteira? Ó, 2003. Tem um impedimento aqui, porque eu trabalhava na procuradoria do município em Campos, e aí eu não podia advogar contra o município. Bem, claro que chega num determinado momento que você fala assim, meu Deus, mas como assim pensar em carreira acadêmica se ninguém na faculdade está te estimulando a isso, né? Eu acho que hoje a gente já vive um novo cenário. Eu acho que dependendo da faculdade que a pessoa venha fazer, ela é estimulada também a pensar na área acadêmica. Agora, o meu grande X da questão é pensar, eu quero ir para a área acadêmica por quê? Né? O que está me levando para a área acadêmica? É para ganhar um pouquinho a mais, para ter aquele salário certo? Ou é porque verdadeiramente eu quero acrescentar na vida das pessoas?
Eu acho que é isso. E como se preparar para lecionar? Como que a pessoa pode... Primeiro, ela tem que ter esse feeling, né? De pensar por que que eu quero dar aula. E segundo, como se preparar? Eu acho que assim, quando você está dentro de uma especialização a nível de mestrado, você tem matérias, né, que envolvem didática do ensino superior. Na pós-graduação Lato Sensu, eu fiz módulos de didática de ensino superior. Ali, você aprende a fazer um plano de aula, né? Você aprende um pouco mais de oratória, você aprende a respeito de uma estrutura de aula. E isso eu acho que é extremamente importante. Então, assim, a pós-lato sensu, às vezes, ela tem esse tipo de módulo, que às vezes é módulo adicional, e as pessoas não dão muita bola para eles, né? Então, é importante, eu acho que quem pensa numa área acadêmica, investir no módulo de didática de ensino superior. Mas eu acho que se quer experimentar, eu acho que eu experimentaria primeiro pensando assim, qual área que eu vou estar efetivamente lecionando. Se eu gosto de tudo, vamos lá. Se eu gosto de tudo, que área que eu vou lecionar? Aquele ideia, eu acho sinceramente que professor que gosta de ser professor, leciona qualquer coisa, com mais dificuldade ou menos dificuldade. Porque ele gosta de É estudar. verdade. Eu acho que, então, assim, para começar a lecionar, tem que gostar de estudar. Você tem que gostar de ler. Tem que gostar de estar se renovando constantemente, né? Segundo, que gostar de se relacionar com pessoas. Então, eu acho que pensar numa área para lecionar, eu acho que é pensar também no que o mercado está pedindo em termos de professores, né? Tem determinadas áreas que sempre existem carência de professores. E eu acho que aí, É verdade. quem tiver interesse, eu deixo aí meu Instagram à disposição de vocês. Podem entrar em contato aí por direct. Eu posso dar aí algumas dicas de áreas que eu sinto que sempre são necessárias e podem ser investidas. É verdade. A gente já falou um pouquinho sobre o mestrado e doutorado, só que entrou um pessoal agora. Eu queria, por gentileza, só que você repetisse sobre a diferença da obtenção do título de doutorado e de mestrado, por Sim, sim. gentileza. Então, vamos lá, gente. Pensando no mestrado, no doutorado acadêmico, né? Porque eu falei Isso, anteriormente que existe o profissional, né? O isso. mestrado, ele precisa ter como conclusão uma dissertação. Essa dissertação, normalmente, é uma junção de doutrinas e faz, normalmente, até uma pesquisa de direito comparado. Mas ele não proporciona a obrigatoriedade de você ter que inovar algo no direito. No doutorado, e a diferença é que no mestrado você conclui ele em 2 anos. Tá? Normalmente, um mestrado acadêmico está em torno aí de R$ 2.000, privado. Mas nós temos muitos mestrados públicos atualmente. Né? O doutorado acadêmico, ele precisa de tese para ter uma defesa de tese perante uma banca também, como a dissertação. Mas ele depende de uma inovação no direito, de uma proposta de junção, seja através da pesquisa, seja através do próprio texto, né, da tese. Vou te dar um exemplo. Minha tese de doutorado envolveu, eu pensava muito na questão de direito de moradia, porque já vim escrevendo muito sobre direito de moradia, e aí eu fiz uma propositura de juntar a parceria público-privada, né, a lei de PPP, com a lei da Minha Casa Minha Vida, que determina a possibilidade do uso capião administrativo, lá pelos cartórios. E aí eu dei a possibilidade de efetivação do direito à moradia, juntando a lei de PPP e a lei da Minha Casa Minha Vida. Então, assim, exatamente para efetivar o direito à moradia. Então, era algo que era inovador no campo jurídico. Ah, é legal. E a gente passa sufoco com TCC na faculdade, né? Imagina. Com certeza. Hoje a gente tem um novo universo de conhecimento, né? Eu acredito que hoje, por exemplo, eu sou de uma geração totalmente diferente. Então, assim, eu tive uma certa facilidade para poder me formar. Por exemplo, quando eu estudei para a OAB, eu fiz curso online. Eu nunca entrei em um cursinho para estudar para a OAB.
Isso também pode trazer alguns desafios, tanto para advogar quanto para a vida acadêmica. Por exemplo, agora a gente está fazendo audiência online. Nunca imaginei fazer uma audiência da cadeira dentro da minha casa, né? Ou dentro do meu escritório. Então, assim, acredito que isso também traga alguns desafios. Quais são, você visualiza quais são esses desafios, por exemplo? Então, o online nos trouxe muitos desafios, principalmente nesse período de pandemia, que nos tirou um pouco daquela estrutura de que a gente achava que dava conta, né, de alguns processos, né? Eu acho que primeiro lidar com o ambiente da casa, né? Segundo, determinar uma oratória adequada apenas com a tela, né? Eu acho que isso também nos forçou mantendo a atenção. Quantas vezes a gente vê aí juízes, desembargadores que dormem em audiência, né, gente? Dormem em audiência porque não aguentam ficar ouvindo o juridiquês, né? Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que a tecnologia nos trouxe alguns impasses, do online principalmente. Mas ela trouxe, na verdade, uma ferramenta muito poderosa de conhecimento e que proporciona também know-how direito, né? Proporciona trazer a tecnologia, seja para a atuação do advogado em si, nos escritórios, na gestão do escritório, seja através, por exemplo, de áreas específicas do direito digital, né? A tecnologia nos trouxe uma ferramenta importante, que é a possibilidade de atendimento, de levar o conhecimento através das redes sociais. Então, você faz o seu marketing jurídico permitido, né? Óbvio. Mostrando o conhecimento que você detém, não é fazendo publicidade, né? Então, esse marketing é vender aquilo que você conhece, que é vender a si próprio, né? Então, eu acho que a internet nos trouxe isso, muitas ferramentas que a gente pode utilizar para crescer na carreira. Mas é claro que elas nos trouxe também muitos desafios. Eu acho que, primeiro, saber que é um caminho, acho que sem volta, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai estar diante de um caminho sem volta. Não porque eu acho que não vai ter vacina para a pandemia nem nada, mas eu acho que a gente teve ganhos positivos, por exemplo, talvez de julgamentos, a gente teve ganhos, por exemplo, em relação aos processos eletrônicos, né? E eu acho que o próprio judiciário está se movimentando para isso, para fazer com que a tecnologia possibilite ficar mais próxima do advogado e da parte, né? Claro, sempre com a ressalva de que a tecnologia nesse país não é levada para todos, né? Sabemos que a gente tem um contexto bem cruel social. A gente acha que acesso à internet é ter um celular que está na rede social. E não é isso, né? Ter uma banda que vai te fazer possibilidade disso, daqui de uma live, de uma videoconferência, nem sempre é fácil. Às vezes a gente está em casa e a internet cai. Nós mesmos fizemos um teste aqui antes, não foi? Então é isso. Eu acho que a tecnologia tem os seus fatores positivos, que eu acho que são muitos, né? Nos faz sacudir, nos retirar daquela zona de conforto. E também eu acho que tem os desafios, com certeza. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Sem contar a disciplina, né? Sem contar Sim. a disciplina. Eu, por exemplo, eu era muito resistente a fazer curso online. Eu falava, gente, eu não tenho disciplina, eu não vou conseguir sentar para estudar na hora que eu tenho que sentar para estudar. Eu vou achar que por eu poder fazer depois, eu vou deixar para depois. E, na verdade, não, eu mesma me surpreendi. Eu tive muito mais disciplina, porque eu conseguia organizar o meu tempo, por exemplo, agora eu estou muito cansada. Vou deixar para estudar depois. Então, assim, eu conseguia organizar e otimizar o meu tempo. Tanto que a minha pós-graduação é 100% online. Eu vejo que eu rendo muito melhor do que na época de faculdade. Que eu tinha que ir para aula. Então, assim, é tudo questão de você também se conhecer, né? Hoje eu não troco um curso online por um curso presencial. Né? Isso a gente esquecendo a questão da pandemia. Mas também eu vejo isso como também um desafio. Na vida profissional, mas olha só, eu fico né? pensando muito nisso, no retorno. A gente está dando aula, né? Online, mas são poucos alunos que eram mais que os formandos, e efetivamente a Universidade Federal Fluminense começa as disciplinas todas agora em setembro. E eu fico me perguntando muito na postura desse aluno, porque na verdade o aluno vai ter que ser um pouco autodidata, vai ter que ser muito disciplinado, porque não vai receber mais aquela de bandeja o conteúdo do professor toda semana ali, né? Não é assim. Né? Então, eu acho que também vai forçar uma nova postura de aluno
e, consequentemente, Isso aí. vai produzir um profissional muito melhor. Depois eu fico pensando muito Muito melhor. nisso. Eu acho que depois vai ficar todo mundo ganhando com essa história. É verdade. Eu espero também que sim, né? No começo, como foi de uma forma muito radical, uma mudança muito radical, as pessoas tiveram uma certa resistência, né? Eu não passei por isso porque eu não tive, não me afetou academicamente dessa forma, mas profissionalmente me afetou muito. Por exemplo, eu sou especialista em direito imobiliário condominial. A gente fazia assembleia presencial direto, toda sexta, todo sábado eu estava lá no condomínio fazendo assembleia. E aí veio uma lei, né, temporária, de caráter temporário, e que permitiu que as assembleias fossem virtuais. Então, assim, todo aquele tempo que eu perdi uma manhã inteira de sábado fazendo assembleia, e agora eu vou, abro no site, ficam 3 dias em aberto e a gente resolve tudo. Então, assim, hoje eu não trocaria uma assembleia virtual por uma presencial de forma alguma, que eu consigo fazer 3, 4 ao mesmo tempo. E mesmo assim a gente ainda teve Assembleia de tivemos domingo é um clientes. caos, gente. Isso quando não tinha dia de domingo, assim, né? De manhã, o pessoal animado em casa e não tinha nada para fazer para assembleia. Então, assim, hoje o Poder Judiciário, né? Falando em audiência, por exemplo, despachar. Eu precisei despachar a primeira vez quando a gente entrou de pandemia, e eu fiquei, meu Deus, como que eu vou despachar com o juiz? Eu preciso falar com o juiz. E ele falou, não tem como você falar com o juiz, você vai ter que mandar um e-mail para ele para você poder esperar. E eu me surpreendi muito, porque em menos de uma hora eu tive resposta para eu dar para o meu cliente. Então, assim, tudo isso é questão da gente se adaptar, né? Tanto profissionalmente quanto academicamente. Eu acredito que na questão do estudo vai depender muito mais de um esforço nosso, né? Profissionalmente não, a gente depende de um servidor, depende da boa vontade do juiz, então assim, é tudo questão de realmente da gente se adaptar. Eu acho que assim, quando depende só da gente, tudo fica mais fácil, né? Então, assim, a escolha da carreira, o atuar profissional, depende da gente. Para onde a gente vai Depende da caminhar, para gente. onde a gente vai investir enquanto área, né? O nosso esforço pessoal. Não tem jeito. É a nossa escolha, né? Quando a gente escolhe levando em consideração aquilo que o outro acha, normalmente lá na frente isso vai ter um preço pesado, né? E É aí eu verdade. acho que quando você não depende só de você, aí, minha amiga, é você, né? É verdade. E a gente também se Olha, permitir, né? Eu falo muito isso, a gente se permitir pensar diferente. Foi o que eu falei no início da live. Eu não queria ser advogada, eu queria estudar para concurso público. Quando as pessoas falavam, você vai advogar, eu torcia o nariz. Então, assim, é você se permitir. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse atuar no ramo imobiliário. E assim, eu me permiti porque eu vi que eu não me encontrava em outra área. Então, assim, eu me permiti. O concurso público hoje não foi totalmente descartado da minha vida, mas eu me permiti advogar. E, assim, eu tô me então, permitindo, eu estava até conversando com o Caio, que é o nosso presidente da comissão da OAB Jovem de Rio das Ostras, e eu estava foi um falando com ele, eu falei, Caio, eu aluno. tenho muita vontade de lecionar. Ele foi seu aluno, né? Ele falou. Eu falei com ele, eu tenho muita vontade de lecionar. E o Caio é um exemplo pra gente. O Caio também é um jovem advogado, tanto na idade quanto de tempo de advocacia. E ele tá aí lecionando e tá seguindo aí o caminho, né? Acredito que ele seja exemplo para todo mundo. Então, assim, a gente tem que se permitir, a gente tem que se conhecer. Eu achei incrível, porque você falou tudo que eu sempre pensei, que eu sempre tentei colocar em prática, tanto na vida acadêmica quanto na minha vida profissional. Estou muito feliz, né, de ter feito essa live Olha, com eu vou te você. dar um exemplo, Maria Clara, para a gente fechar. Assim, quando eu estava no mestrado, e aí eu queria efetivamente, eu trabalhava na Procuradoria em Campos, né? Advogava, e aí resolvi fazer o mestrado, porque vários amigos falaram assim, Fabiane, assim, você não está feliz, você adora troca com pessoas, por isso que você vai fazer um mestrado. Isso foi um incentivo assim, de amigos. E aí eu resolvi fazer. Uhum. E quando estava no meio do mestrado, eu falei, gente, eu tenho que começar a dar aula, né? Eu sou de campus, né? E aí eu ficava assim, mas, cara, dar aula em campus, só quem dá aula em campus, naquela época, eram juízes, né? Eram os promotores da cidade, né? Como que eu vou fazer? Cara, a primeira coisa, eu acho que é contar com quem efetivamente convive com você, que são seus É professores, verdade. né? Eu faço questão Sim. de ajudar meus ex-alunos, assim, quando querem fazer uma seleção de mestrado, até de doutorado, quando já estão nessa fase, porque eu acho que a gente se sente realizado quando a gente vê o outro também crescendo.
E aí eu É cheguei para alguns verdade. professores, conversei, como que eu começo? Mas então, vou por onde, né? Entrego o currículo, Aham. começa por onde? Começa a fazer seleção, porque algumas faculdades particulares fazem seleções, né? Coloca lá no site, fazem seleções. Não exige mestrado, Uhum. existe só, às vezes só pós-licença. Bem, Uhum. eu cheguei para um professor, o professor Antônio Celso, falei assim, professor, sim, eu estou querendo começar a dar aula, ele é até da UERJ, e como que eu faço? Olha, minha filhinha, ele falava assim, era um senhorzinho, eu acho que eu tenho uma oportunidade para você, mas tem um porém, você vai ter que dar aula lá em Cabo Frio. Eu falei, professor, eu só quero uma oportunidade. Ok. Vim para Cabo Frio para fazer a entrevista. O professor Leonardo Rabelo me recebeu. E aí, a primeira disciplina que eu tinha que lecionar era a única disciplina que eu tinha feito prova final na faculdade. Direito Ai, meu Deus. Internacional. Você acredita nisso? Acredito. Você acredita nisso? Não, mas qual é a disciplina? Que sei o quê, né? Então, viajei para Cabo Frio, né? Então, preciso muito de alguém que assuma direito internacional público e privado. Cheguei a respirar, né? Eu falei, mas como assim? Eu fiquei numa única disciplina que foi Direito Internacional Privado, que também era um senhorzinho que dava aula e tinha que decorar uma bateria de exercícios para fazer a prova dele. E eu nunca soube decorar nada. E aí me ferrei, fiquei em prova final. E eu lembro que a turma toda falou assim: mas professor, ele nunca fez prova final, já passou numa dele. Como que o senhor vai deixar ele final? E me deixou em final no 0,6. Eu nunca mais esqueço. Mas veja, Nossa, ele me deu a oportunidade. É aí que isso está aí. o X da questão. Se não fosse essa pedra no caminho a ter que ser superada, eu não Uhum. teria topado, talvez, o direito internacional como a primeira disciplina da minha vida. E aí eu falei, É não, verdade. claro, pode deixar a direção de direito internacional. E aí, claro que com o passar do tempo, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e você vai para as áreas que você mais gosta. É verdade. É muito legal e muito inspirador também. Eu sou muito grata a todos os meus professores de faculdade, todos, porque eu vou te falar, foi muito difícil. E hoje, quando eu encontro o professor meu em fórum, eu fico muito orgulhosa deles, mas ainda, a minha primeira audiência que eu fiz como advogada, eu fiz com um professor meu lá de Macaé. E ele falou, Maria, eu fiquei muito feliz em te ver. Então, assim, isso faz, eu acredito que para o professor também, né, seja muito gratificante. E eu sou muito grata aos meus professores. Te agradeço mais uma vez por essa live, que foi muito, acredito que, para mim, assim, me agregou demais, imagino para quem tem assistido. Espero que você volte mais vezes. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Por ter aceito o convite do Caio, que está aí como nosso presidente. Fiquei muito feliz, tanto por ele ter aceito o posto de presidente, como por ter me convidado a fazer parte da comissão. A gente está aí para fazer o melhor para os jovens advogados, para todos os advogados, mas principalmente para a jovem advocacia, porque eu conversei muito isso com ele. O Caio que entregou a minha carteira da OAB, e eu conversei muito isso com ele. Que eu falei, Caio, quando eu entrei para advogar, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, eu senti essa falta de apoio, né, da OAB, dos colegas. Então, assim, isso fez com que a gente criasse a comissão e a gente fica muito grato de ter tido você, o Renato Porto, os demais colegas, né, que agregaram muito para a gente. Olha, estou sempre à disposição de vocês, para o que vocês quiserem, para outras lives, eventos, porque eu acho que a troca é fundamental. Sim, eu acho que ninguém nasce sabendo, eu não sei tudo, mas eu acho que quando a gente se predispõe a trocar conhecimento, eu acho que a gente cresce junto, né? Então, estou aí à disposição de vocês. Vou deixar a live gravada, e para quem não estava aqui no início, né, o pessoal da OAB não conseguiu abrir a live, né, Maria Clara? E aí, por isso, eu tive que abrir aqui a live. Vou deixar gravada lá no meu perfil e depois vocês copiam e colocam aí no IGTV de vocês. Pode deixar. Gente, muito obrigada mais uma vez, Fabiane. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer dividir essa live com você, na verdade, ser mediadora. Muito, muito obrigada. Qualquer coisa também nós estamos à disposição. Quero mandar mais um beijo para o Caio, para a Raíssa, que é a nossa vice-presidente. A nossa comissão está aí trabalhando a beça, estou muito orgulhosa de todo mundo. E até a próxima. Olha, antes da gente se despedir, eu quero também deixar meu registro do Caio e da Raíza
dois queridos, Raíssa, ex-aluna, Caio também. Sim, o que eu desejo é muito sucesso, principalmente nessa troca de compartilhamento e união entre vocês enquanto advogados, né? Eu acho que é uma classe que precisa se ajudar e eu acho que o É papel da verdade. jovem advocacia é isso, né? Crescer junto. Então, parabéns a É vocês. verdade. Muito obrigada, a gente que agradece. Beijo.